Você sabe o que é catarse? Catarse é um termo de origem filosófica com o significado de limpeza ou purificação pessoal. A catarse, como processo de cura emocional através da psicanálise, era defendida por Freud, que integrou os estudos sobre hipnose já desenvolvidos pelo austríaco Joseph Breuer nas suas análises sobre a influência das memórias do inconsciente no comportamento humano. A catarse representa a cura de um paciente que é alcançada através da expressão verbal de experiências traumáticas recalcadas. Olá, amigos do YouTube, eu sou Josias Pinheiro e venho trazer a reflexão da leitura diária desta segunda-feira, dia 29 de outubro. O tema da reflexão da leitura diária de hoje é: os pastores devem cuidar de si mesmos e igualmente do rebanho. O texto está em Atos capítulo 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Diante deste texto, temos pelo menos 3 implicações. Primeiro, como pastores ou líderes da igreja de Deus, precisamos ter a responsabilidade de cuidar da nossa própria vida. Segundo, é nosso dever cuidar da vida de outros que Deus nos tem confiado. E terceiro, ao fazermos isso, não devemos morrer pela igreja. Jesus Cristo já morreu por ela. 2 situações a considerar dentro desse tema, que são a depressão e o suicídio. Infelizmente, essas são situações, são experiências que têm atingido alguns pastores no território brasileiro. A causa ou as causas mais comuns indicadas pela depressão em pastores são problemas com lideranças de igreja, baixa remuneração, mudança constante de igreja, falta de apoio da igreja local, pastor tem expectativas que não são correspondidas pela igreja, estresse relacionado à atividade pastoral. Também foram observadas as queixas das esposas com relação ao tratamento dado pela igreja, pecado e enfraquecimento na fé. Com relação ao suicídio, uma consequência que tem surgido diretamente desse cenário que envolve os pastores ou da vida pastoral é o aumento de casos de pastores que cometem suicídio. Na maioria das vezes, o suicídio vem como um complemento de um agravamento de casos de depressão. Temos aqui alguns dados do Instituto Schaeffer, onde esses dados apresentam os seguintes percentuais: 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão e 71% se dizem esgotados. Além disso, 80% acredita que o ministério pastoral afeta negativamente as suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. Talvez esses dados nos forneçam um retrato da condição emocional da maioria daqueles que ocupam nossos púlpitos. Cuidando de si mesmo para poder cuidar dos outros. Isso aqui é um fato. Todo cuidador precisa também ser cuidado, porque ele tem limites. E em um artigo eu encontrei algumas orientações, algumas sugestões de como cuidar de si mesmo. Primeiro é o cuidar do físico. 1 Reis 19:5, nós vemos um texto em que o anjo chega com Elias, o profeta Elias diz: levante-se e coma, ou levanta-te e come. Elias estava dormindo. Esse fato ocorreu logo após aquele confrontamento do profeta Elias com os 450 profetas de Baal. Então foi um dia muito intenso que eles tiveram, que Elias teve. Ele confrontou os profetas. Já era mais de meio-dia quando ele conseguiu realizar o sacrifício a Deus, e que Deus respondeu a oração de Elias com fogo queimando o holocausto. Depois ele mandou Acabe
ir para a cidade porque ia chover, mas não tinha nenhum sinal de chuva, nenhuma nuvem no céu, e Elias se prostrou e foi orar a Deus, clamar por chuva. Quando começou as nuvens e as trovoadas, Elias correu até Samaria. Elias estava no Carmelo e ele correu até Samaria, então ele teve um desgaste físico muito grande. E ao chegar lá, ele se defrontou com a fúria de Jezabel, que prometeu matá-lo. Em vista disso, ele fugiu e ficou escondido. Então, depois de um estresse muito intenso, vem a fadiga, né? Vem a depressão. E Elias ficou assim, ele desejou morrer. Aí deitou e dormiu, e o anjo chegou com ele e disse: levante e coma. Ele levantou, tinha pão, tinha água, ele comeu, deitou e dormiu de novo. E depois de outro período de descanso, o anjo disse: levante-se e coma, porque a tua jornada vai ser longa. E Elias levantou, comeu, e disse, com a energia, com a nutrição daquele alimento, ele andou 40 dias e 40 noites até chegar no monte de Deus. E lá ele entrou numa caverna. E ele ouviu a palavra de Deus e disse: Elias, por que tu estás aqui? Então vejam bem, nessa primeira observação, nós precisamos cuidar de nossa alimentação, comer uma alimentação mais saudável, mais pobre em gorduras e sais e açúcares que são prejudiciais à saúde. Nós também precisamos cuidar do nosso descanso. É preciso ter hora para dormir. E é dito que o sono de antes da meia-noite é melhor do que o sono de depois da meia-noite. Então muitas vezes nós ficamos acordados até tarde da noite, vamos dormir já depois da meia-noite. Então esse sono não é tão reparador como o de antes. Outra coisa importante do físico é fazer os exercícios físicos. O corpo não foi feito para ficar no sedentarismo, ele foi feito para estar em atividade. Isso é muito importante para que haja uma circulação tanto nos membros inferiores como também no nosso cérebro. E assim a nossa mente não fique desprovida dessa circulação, que é muito importante. O segundo ponto é cuidar das emoções. Nós vimos lá em cima, no início, sobre a catarse. Era uma terapia utilizada no começo aí da psiquiatria por Freud e outros dos seus colegas. Eles induziam o paciente, através da hipnose, para eles se lembrarem das suas experiências que causaram algum trauma. E quando eles se lembravam e conseguiam falar, e que eles saíam da hipnose, eles se sentiam melhor. Alguns eram até curados através disso. Então a catarse, no sentido religioso, é o estado de purgação espiritual que o indivíduo almeja, por exemplo, através da confissão. Deus disse para Elias: que fazes aqui, Elias? E Elias contou toda aquela história, né? Eu sou muito zeloso do Senhor, mataram todos os seus profetas, só restou eu, e agora querem me matar também. Então Elias tirou aquilo que o amargurava. Ele estava muito tempo sozinho, sem ter com quem compartilhar. Nós encontramos também um texto em Tiago, no capítulo 5, e o verso 13, que diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Mais adiante tem um texto que ele diz desse modo: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, ter uma vida mais transparente, ter alguém com quem compartilhar as nossas angústias é muito importante para aliviar o estresse que pressiona a nossa mente. E o sono é importante porque, quando nós dormimos, as informações desorganizadas que estão no nosso cérebro, elas se reorganizam. Então a gente se acorda mais animado, mais disposto. Dizemos que Deus é onisciente. Sendo ele onisciente, ele não sabia o que passava na mente, no coração de Elias? Se Deus sabia, então por que? Pergunta para Elias. Porque Deus entende que é importante que Elias fale, que ele coloque para fora o que está angustiando a sua alma. Então isso aqui é fundamental para todos nós.
O que nós temos que fazer para ter uma mente, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções saudáveis? Primeiro, é desenvolver a prática, um tempo, para um lazer, para um hobby, para uma atividade que possa mudar o estado, né? aquela rotina da nossa mente. A rotina ela é cansativa, então uma atividade que mude a rotina traz um descanso à mente. Em segundo lugar, nós precisamos desenvolver um tempo com os amigos, para conversar. Isso é muito saudável. Uma caminhada com amigos conversando, ou então combinar um dia para almoçar junto, para conversar, é muito importante. Em terceiro lugar, ter tempo com a nossa família. A família é a base da sociedade. Então é importante que todo pastor tenha um tempo para a sua família, de dar atenção para a sua família e também de receber a atenção da sua família. E um terceiro ponto que esse artigo propõe é ter um mentor espiritual, uma pessoa mais sábia que realmente nos ame, para ter a coragem de nos confrontar. Isso é essencial para manter a saúde de nossas emoções. Um pastor não pode sair por aí contando tudo o que se passa na sua mente, sua preocupação. Nem todas as pessoas vão compreender e suportar o peso, né? O próprio Jesus disse aos seus discípulos: eu tenho muita coisa que vos falar, mas vocês não podem suportar ainda. Então é importante ter alguém com quem compartilhar as nossas angústias. Nós devemos também cuidar de nossa devoção. Tenha um tempo de leitura devocional da Palavra de Deus. Isso aqui é fundamental. Nós precisamos ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Tenha também um tempo de oração, um espaço de encontro com Deus. Assim como Deus quer falar conosco através da sua palavra, Ele quer nos ouvir através da nossa oração. E outra coisa importante é participar da adoração comunitária, do culto. O pastor não deve ser apenas um espectador, mas ele deve participar do louvor, deve participar do cântico, deve estar inserido nisso aí. Depois de cuidado, Elias é enviado de volta para dar continuidade no seu ministério. Deus falou com ele através da palavra, Deus se revelou através dele com a sua presença. Ele diz: sai da caverna, Elias, que o Senhor vai passar diante de ti. E depois dessa experiência de ouvir e de ver a manifestação de Deus, ele é enviado de volta. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Então a tarefa não está terminada. Mesmo passando por situações de muita pressão psicológica, de uma depressão, mas ainda há alguma coisa para fazer, e Deus confia na capacidade de cada obreiro de realizar a tarefa para a qual ele foi designado. Então esteja pronto. E aqui para refletir: pastor, cuide-se como você cuida do rebanho de Deus. Deus quer usá-lo enquanto você existir. Pense nisso e tenha uma ótima segunda-feira na paz do Senhor.